vamos adorar a Deus. Adore a Deus, você que está na sua casa, você que está videologado conosco. Deixa que o Espírito Santo venha fazer uma obra na tua vida, na vida da tua família neste momento, aleluia. Através deste louvor vamos adorar a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim, Espírito Santo, Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Diga, tu és santo, aleluia. Tu és santo, tu és santo, que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, tu és santo, procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos dizer aleluia. Tu és santo, tu és santo, que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, tu és santo, procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. A última vez. Tu és santo, tu és santo, que outra
te descrever, Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Jesus, geração eleita, juventude da sede internacional, juventude de todas outras congregações de todo o mundo, né? Estamos aqui, um pouquinho lá, em outro país, mas glória a Deus porque estamos em uma unidade, né? Não presencial, mas unidos em espírito. Glória a Deus. Primeiramente, vamos cumprimentar a todos com paz, oração, união. Glória a Deus, mas que maravilha, já começamos ali então adorando ao nome do Senhor Jesus, né, dizendo o quanto o nosso Deus é santo, maravilhoso, glória a Deus. Se puder aí da tua casa, né, não sei se você mora em apartamento, se pode dar um glória a Deus alto, mas se puder, dá um glória a Deus alto aí na sua casa, glorificando o nome do Senhor Jesus. Se puder falar um pouquinho mais baixinho, falar glória a Deus, Senhor, glória a Deus. O importante é glorificar, o Senhor recebe a nossa adoração, independente da entonação da nossa voz, né? Seja baixo, seja alto, seja mediana, mas o Senhor recebe. Glória a Deus, meus irmãos. Desde já vou pedindo, moça, jovem, irmão, irmã, compartilha. Vamos pedir para compartilhar já desde agora, porque hoje temos um tema para dar continuidade, né? Sim. Daquilo que já iniciamos. Então, irmã Sueli, pode falar. Né? Agora você sabe que essa aqui é a irmã Sueli, nós estamos de máscara, né? Então é bom a gente se apresentar, né, também, né? Poxa vida, quem aqui vos fala, que aparece 3 moças, assim, bem empolgadas, e você nem sabe que a gente é, às vezes, né? Então, olha, aqui quem vos fala é a irmã Eduarda. Irmã Sueli Mânica. E a irmã Camila. Glória a Deus. Vamos, então, já pedindo para os irmãos compartilhar esse link, né? A Juventude da Sede, ou quem recebeu a arte dessa programação, né? Que tem aqui o tema de hoje, vamos já falar. Mas se puder, compartilhe então a arte, compartilhe o link e vamos juntos adorar e cultuar ao Senhor Jesus. Qual é o tema de hoje, irmã Ana, que vamos dar continuidade? O tema, então, é o tema judeu, pródigo ou gentio. Qual desses era você? Parte 3, né? Era o banner ali que estava na thumb, né? Eu acho que antes de começar aqui a live, né? E ali está ilustrando, né? Pródigo, né? O pródigo quando retorna à casa do pai, né? Vocês estão vendo aí nesse momento. Que, eu só de ver como Deus é maravilhoso, né? Às vezes até por intermédio de uma arte a gente consegue sentir a ação de Deus, né? Exatamente. Porque nós vamos estar falando desses 3 tipos, né? Mas essa história é muito linda sobre o filho pródigo, que a intenção dele era chegar com humildade para, quem sabe, conseguir algum favor da parte do pai como trabalhador. Mas o pai o recebe de braços abertos de volta, não apenas como trabalhador, mas como filho. Glórias a Deus. Isso demonstra o grande amor que Deus tem por todos, né? Pelo filho pródigo, pelo judeu, pelo gentil, independente, o amor de Deus independente da nossa situação. O amor de Deus é grande e não tem lógica para a humanidade. Muitas vezes nós não conseguimos entender por sermos limitados. Mas hoje vamos poder falar um pouquinho mais sobre esse amor de Deus que transforma, que traz o filho pródigo de volta, né? Que transforma o judeu, que traz o gentil para a sua casa, se revela a ele
Então vamos estar compartilhando um pouquinho mais, né, do que o Senhor tem feito. E como a irmã Ana Eduarda estava falando, estamos na parte 3, ou seja, né, a última programação que nós tivemos falando sobre isso foi no dia 25/7. Então, se por acaso, meu irmão, minha irmã, você ainda não viu a programação e quiser ver, está aqui, né, no canal aqui do Ministério Restauração, aqui na Rádio Online. Você pode procurar, dia 25/7, foi quando falamos sobre o judeu, né? A irmã Camila aqui estava... Só para acrescentar, irmã Suelen, para facilitar, né? Entra no canal, Isso. Programa Juventude em Ação, dia 25/7 de 2020. Daí fica bem fácil de tu conseguir achar, né, o programa, caso tu queira pegar a parte onde a irmã Camila, né, abordou mais sobre o judeu. Exatamente. Que antes era, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, hoje vamos estar dando continuidade, vamos estar lendo alguns testemunhos que nos foram enviados na outra programação. Enfim, temos muitas coisas para falar aqui, temos muito para glorificar ao Senhor, então não saia daí, fique conosco, faça seu pedido de oração aqui no chat, mande o seu testemunho também, meu irmão, minha irmã, dizendo quem era você? Você era o judeu? Você era o pródigo? Você era o gentil? Quem era você antes da transformação de Deus na tua vida? Se quiser, mande seu testemunho. Vamos passar, irmã Valquíria, um número aqui de contato. Pode ser o meu número. Eu vou falar aqui, irmã Valquíria vai colocar ali no chat. Pode mandar pro estúdio. Tem como tu colocar, então? Ah, glória a Deus. Tem como a irmã, então, colocar o número? A irmã Valquíria... tá na tela. Desculpa. Então vai estar ali na tela o número de contato que você pode estar enviando seu testemunho, né, contando um pouquinho do que Deus fez na tua vida. Irmã Suelen, só para, né, explicar um pouco melhor esse título, né, que faltou eu ia explicar e faltou. O judeu, então, né, meus irmãos, isso aí fala acerca das nossas conversões, né? O judeu era aquele que nasceu, né, vamos dizer assim, numa família onde foi ensinada a palavra de Deus, onde foi ensinado os princípios bíblicos, né? O pródigo, por sua vez, é aquele que foi ensinado, de certa forma, assim como o judeu, mas em algum momento da sua vida se distanciou dos caminhos de Deus. E o gentil é aquele que foi criado num sistema mundano, né? Num sistema secular, e em algum momento da sua vida passou a estar na igreja. E é interessante nós falarmos que todos eles, até mesmo o judeu, ele mesmo sendo ensinado, todos eles precisam passar pelo novo nascimento, pela Exatamente. conversão, né? Então, desses aí, qual tu se identifica? Eu me lembro que na parte 2 a gente falou, né? Coloca a hashtag qual desses que tu era. Isso. Eu era judeu, eu era gentil, eu era pródigo, né? Então é bem interessante até pra gente ver mais ou menos quem é que tá acompanhando, como é que... E não precisa ficar envergonhado, né? Porque Não. cada uma de nós somos um deles, né? Então, por isso que a gente também pensou nesse tema, né? Porque era algo que cada uma tem um pouco para falar sobre. Exatamente. Então, se puder, como a irmã Ana que estava falando, coloque ali no chat. Quem era você antes? Né? Hashtag judeu, hashtag pródigo ou gentil. Quem era você antes da transformação de Deus? E se sentir no seu coração de enviar o seu testemunho, como aqui falamos, envie para o WhatsApp do estúdio que está ali na tela e nós vamos estar falando do seu testemunho e glorificando a Deus pelo que Deus fez na tua vida. Vamos então, neste momento, já pedimos, acho que o irmão Géser, ele pode se preparar para tocar. Vamos louvar mais um hino para glorificar o nome do Senhor Jesus. Mas antes, irmã Ana, vamos ali dar uma olhada como estão os irmãos que estão videologados conosco. Eu estou logando aqui nesse momento. Vamos então dar uma olhada aqui quem é que está conosco. Vamos dar uma pincelada, porque já são muitos comentários e glória a Deus por isso. Né? Já temos aqui conosco a irmã Lília Maria Soares, temos aqui a irmã Janete Leonardi, glória a Deus, mãe da irmã Karina. Graziele Santos. Tem aqui a prof. Adiele Costa, Tamires Café, Luciana Mendes. Os gersonitas também estão. Não sei se é o mesmo. Eu acho que é. É o teu usuário ou é da tua família? É da minha família. Glória a Deus, tá, família ali da irmã Camila tá em peso. Ô, glória! São muitos os gersonitas.
Glória a Deus por isso. A missionária Miriam, lá da Argentina. Que Deus abençoe, irmã Miriam. A irmã Franciele Bittencourt, Priscila Santos, Adenir Goulart, Géser Nicolas, Matheus Almeida, Miriam Machado, Carla de Oliveira, Vitória Tormes, nosso líder Bruno Beltrame também está conosco, glória a Deus. Paulo Koch, Graciele Santos, ali de Gravataí, Deus abençoe minha irmã. Enfim, aqui Tuane Machado também, Deus abençoe minha amada. Cláudia Medeiros, já foi falado? Não? Não. Glória a Deus, então, pelas participações dos nossos irmãos. Então, nós pedimos, continue compartilhando, deixando o seu like, que é muito importante para a divulgação dos trabalhos, né, da Igreja do Senhor, do Ministério Restauração. E vamos, além de nós estarmos recebendo da parte de Deus, vamos ir compartilhando, outros também vão poder estar junto, podendo cultuar a Deus, recebendo mais da porção da palavra de Deus para as suas vidas. Vamos agora então, irmão Géser, adorar o nome do Senhor Jesus, e daqui a pouquinho nós voltamos, né, falando de alguns anúncios, e logo mais já vamos estar falando mais sobre o tema e nos aprofundando na palavra de Deus. Amém? Nós entrarmos pro louvor, e se você não for inscrito, já aproveita para se inscrever no canal. Muito importante. Assim você vai ser sempre notificado quando sair algum vídeo novo. Né? Exatamente, se inscreva, é necessário, né? E é essa situação, né, meus irmãos? Vocês compartilhando, fazendo tudo isso, vocês vão estar divulgando a obra de Deus, né? Outras pessoas vão chegar até nós e nós poderemos falar cada vez mais a palavra de Deus, vai crescendo, a obra de Deus vai crescendo e o Senhor vai se alegrando. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor? Amém. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus.
Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Sopra, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e a esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e a esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Glórias a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos agora, antes de adentrarmos no tema, vamos falar alguns anúncios. Nós temos para passar de alguns eventos, né, que vamos ter. O que nós temos? E como é bom, né, Suelen? A gente ficou esse período todo
Ah, é né? verdade. De certa forma, apenas participando da igreja de forma online, né? E agora nós retomamos as nossas atividades, tudo conforme os decretos da nossa cidade, especificamente aqui em Porto Alegre, né? E tu que tá nos assistindo é convidado, tu que é, né, jovem da sede, quem não é jovem da sede também, né? Hoje no culto, graças a Deus, tinha muitas pessoas, né? Sim. E, desculpa, pode continuar, irmã Suelen. Não, é exatamente isso, irmã Ana. Então, ressaltar, né, a importância desses eventos que eu creio, assim, né, que depois de todo esse período em casa, vão ter um gostinho especial, vão ter um gozo especial de a gente poder rever os irmãos, né? Sim, depois de todo esse exatamente. Imagina, a gente passou ali meses reclusos, dentro de casa, às vezes, né, vendo os irmãos somente pelas lives. E quando o Senhor, né, abre escancar as portas para o povo de Deus começar a vir para a casa dele, meu Deus, maravilhoso. Meu irmão, minha irmã, não perca essa oportunidade, né? Não perca essa oportunidade de congregar. É maravilhoso isso. Hoje nós estamos ali no culto da juventude, como a irmã estava falando, sentindo a glória de Deus, né? Sentindo o poder de Deus. E quão maravilhoso é isso, né? Juntos em unidade, que é o que o Senhor quer, que é o que o Senhor se agrada, ver o seu povo em unidade, não separado. Sim, passamos por um tempo, por conta da pandemia, separados fisicamente. Mas aí o Senhor, ele entrou com sua providência, dando graça, né? Nos ajudando nesses tempos que estávamos reclusos. Mas agora é momento de voltar a congregar. Existe tempo para tudo. Teve um tempo, sim, que precisamos ficar em casa, mas agora voltou o tempo de congregar. Então, meu irmão, minha irmã, não perca essa oportunidade. E é exatamente sobre isso que nós queremos falar, sobre os eventos que estão começando a voltar. Que, né, para juntos cultuarmos ao Senhor, nos consagrarmos juntos de novo. Meu Deus, eu tô tão feliz. Sério, eu tô muito feliz. Meu Deus, meus irmãos, às vezes a gente chegava aqui somente pelas lives, né? A gente ficava em frente a uma câmera e não conseguia ver os irmãos. Como é maravilhoso poder olhar pra carinha de cada um mesmo com a máscara, mas olhar pros olhinhos já é tão bom. Os olhinhos brilhando. Os olhinhos brilhando, o pessoal ali feliz da vida, meu Deus. É maravilhoso. Irmã Camila, irmã Ana, vamos falar então. A irmã Ana, peço que fale sobre o dia 11 do 10 e a irmã Camila fala sobre o dia 17 do 10. O que nós vamos ter nesses dias? Vamos ter dia 11 do 10 num domingo, sem ser no próximo domingo, né? Que não é amanhã, no caso, né? Sem ser do final de semana que vem, no outro, né? No domingo, vai ter a consagração da sub-região sede internacional. Então, os jovens da sede e todos os jovens que fazem parte da sub-região, né? É um evento que vai estar ali sobre a coordenação do nosso supervisor da sub-região, também conhecido como meu esposo. Glória a Deus. E então nosso todos os supervisor. jovens estão convidados a fazer parte deste evento. Vai começar, eu creio, ali pelas 9 horas. E vai ser uma consagração que vai ser o dia inteiro. Então a gente vai estar de manhã até o culto da noite. Provavelmente no culto da noite nós vamos estar cantando no coral, né? Então, exatamente. É uma oportunidade que nós temos de estarmos todos juntos. Às vezes a gente é jovem, a gente fala, mas eu não tenho amigos, eu tô na igreja, é difícil ter amigos. Mas são essas oportunidades que nós temos de estar juntos, nos relacionarmos e criarmos vínculos uns com os outros. Então, exatamente. Eis aí a oportunidade, meu irmão, minha irmã, jovem, e também os pais, né? Sim, não sei, eu acho que creio. Sim, por favor, né? Podem Se os vir pais junto. sentirem de vir com os seus filhos, vai ser uma bênção. E lembrando que agora, o tempo do culto, ele aumentou. Antes apenas era 50 minutos, agora temos 1h30 cada culto. Meu Deus. Sim. Aumentou o tempo em que nós podemos estar ali juntos, adorando ao Senhor. Claro, com a questão do distanciamento. Mas, Máscara. meu Deus, né? A máscara, né? Com todos os cuidados. Mas, enfim, maravilhoso é poder estar voltando às atividades normalmente. E daqui a pouquinho, eu creio, não vai demorar muito, nós vamos poder tirar a máscara, vamos poder já se abraçar, né? Voltar realmente como estávamos antes. E lembrando, dia 12 do 10 é feriado, então tu pode ficar ali o dia inteiro na igreja e no outro dia ainda descansa um pouquinho, quem sabe agora vai um pouquinho mais tarde. Sim, aproveita, meu irmão, tirar um dia pro Senhor, sentir a sua presença. Meu Deus, acho que não tem coisa melhor. Não tem algo melhor do que isso, de estar na presença de Deus. De poder estar sentindo
o Senhor Jesus. Então, não perca essa oportunidade. Irmã Camila, dia 17/10, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a vigília regional. Tá sem voltando perder as tempo, vigílias né, presenciais. Glória a Deus. Sem perder tempo. Até porque o no Géser aí próximo tá, final- glória a Deus, aleluia. Vai ser no próximo final de semana, depois do dia 11, no sábado da semana, né? Posterior Posterior. a do dia 11. Nós teremos então a vigília regional. Que saudade, né? Que saudade. Eu me lembro das nossas vigílias que a gente fazia, começava com, com um período de oração, a gente já ali sentindo a presença de Deus, depois vinham os louvores de adoração, mais oração, adoração, palavra de Deus. Bom, todas as vigílias eu realmente saía assim, revigorada, E a saía... gente sente Deus, né? Claro! Porque até Deus falou, tá na Bíblia, que aqueles que de madrugada me buscam, me acham. Então, nós estamos te convidando a buscar e achar a Deus nessa vigília do dia 17. Glória a Deus. E eu não tenho dúvidas que grandes coisas o Senhor fará. Aleluia. Temos também, irmã Ana e irmã Camila, agora cultos toda segunda-feira, né, que vão ser dirigidos pela juventude no centro evangelístico. Claro que, como o centro evangelístico ele é menor, então precisa ser entrado em contato com a Secretaria da Juventude para reservar os seus lugares. Mas, jovem, se puder, não perca esses cultos no centro evangelístico, não é mesmo, Ana? É uma grande oportunidade e o nosso líder ressaltou, né? Quem sabe tu que quer às vezes participar, mas pensa, a sede ela é grande, tu vai cumprir uma escala, às vezes é muitas pessoas, então ali no centro, como são menos pessoas, é mais fácil tu compartilhar uma palavra de Deus, compartilhar um louvor, e Deus também se faz presente entre poucas pessoas, Claro. É uma bênção, né? E qual é o horário mesmo do culto? Às 19h30 começa. Às 19h30. E pensa só, irmã Camila, ali onde fica o centro evangelístico é um ponto completamente estratégico. É um lugar onde almas precisam ouvir da palavra de Deus. Onde almas necessitam de Deus, né? Ali tem uma rua, né, com... enfim, né, pessoas drogadas, pessoas que estão... Onde ocorre tráfico, né? Isso, exatamente. Tem pessoas ali, né, que não tem lar, então, no caso, né, mendigos, né, vamos falar... Moradora de rua. Isso, morador de rua. Então, são pessoas que necessitam ouvir da palavra de Deus. E meu irmão, minha irmã, você, só pelo fato de estar ali, cultuando ao Senhor, chamando a presença de Deus, já tem uma ação de Deus muito espiritual, muito grande. Fora que, certamente, cada pessoa que passa ali na frente vai ouvir a palavra de Deus, vai ouvir a tua adoração a Deus e vai sentir de entrar e buscar a sua conversão. Irmã Suelen, a irmã Letícia Goulart está perguntando sobre a consagração e a vigília. Se precisa se inscrever Sim, ou porque se pode ir direto. precisaria se inscrever porque vai ser regional. Aham. Então, ou seja, vai ter... Vou deixar aqui o número. Isso, vamos então colocar... Eu não sei se a irmã Valquíria pode fazer isso por nós. Eu posso colocar também. Bom, é que é mais fácil dela que vai estar sinalizado, né, como operador, né? Mas vamos passar mesmo assim o número? Pode achar pra nós o número, irmã? Claro, Ana? eu vou falar aqui em voz alta. Isso, daí depois a irmã em Valquíria vai breve, deixar no a irmã chat. Valquíria vai... número da Secretaria da Juventude, né? Quem atende a secretaria é a irmã Karina, certo? Número, então, 51 98270 0024. 51 98270 0024. Amém? Isso mesmo. Então Aí essa entra é a em nossa contato. secretária, a irmã Karina. Tu entra em contato com ela, tu fala, olha, eu quero ir na consagração, quero ir na vigília, né? Tu pede informações e ela vai repassar ali pra ti. Olha Amém? aqui o que a irmã Cláudia Medeiros falou aqui no chat. Ela falou: irmãs, voltei para a casa do pai em plena pandemia. Vocês nem imaginam quanto meu coração chora por esse momento. Vigília é o meu sonho. Glória a Deus. Olha que maravilha isso. Que coisa tremenda, irmã Cláudia. bênção. E glória a Deus, então não perca essa oportunidade, irmã Cláudia, Irmão, de estar participando com a gente. o Birajara, tenho 40 anos, posso participar da vigília? Mas é claro, que pergunta, claro que sim, meu irmão. Deve, né? Deve participar. E certamente, né? Quem participar sairá
ali cheio da glória de Deus. A partir de quando dá pra fazer agendamento pra vigília e consagração? Irmã Se Marlene. puder. Irmã Marlene, eu acho que ela tem o meu contato. A irmã pode mandar uma mensagem pra mim que eu vou te passar melhor esses dados, que eu não sei se... Desde já dá pra passar, né? Sim. Já, fazer inscrição? Isso. Sim, desde já. Se puder, desde já fazer Desde inscrição. Né? Já garante a sua vaga. Sim. Ali, Gersonitas Lancheria, eu acho que deve ser a... Celular. Amém. Desculpa, meus irmãos, estava aqui dando interferência no celular. Eu creio que estão falando minha mana, deve ser a irmã Eduarda, né? Tá assistindo aqui a programação. Glória a Deus. Mas, irmã Marlene, qualquer coisa entra em contato comigo que eu dou retorno sobre a data específica ali da inscrição. Amém? Isso mesmo. Que eu sei que nesse final de semana a secretária, ela tá em retiro, né? Então, qualquer coisa, a irmã Marlene pode entrar em contato comigo. Isso. Irmã Ana, nós temos depois mais um anúncio para fazer sobre a nossa cesta básica, mas vamos aguardar aqui um momento até chegar a arte. Vamos falar então, acho que a irmã Ana tem um anúncio para fazer para nós, do Departamento de Apoio ao Estrangeiro. Irmãos, eu não sei, eu creio que muitos sabem, e talvez alguns não saibam, mas nós, aqui na nossa sede, principalmente, está concentradas as atividades do Departamento de Apoio ao Estrangeiro. Temos vários programas durante a semana, programas ministrados em espanhol, em francês, né? E, se não me engano, no sábado, às 9 horas da manhã, temos um programa em francês. E para os jovens que, quem sabe, estudam inglês, jovens que entendem que tem uma chamada missionária, jovens que estão aprendendo inglês por motivos profissionais, tu tem a oportunidade de estar praticando a tua audição, né, no inglês, vendo aulas bíblicas, né, as escolas bíblicas ministradas em inglês, né, então, todos os domingos, a partir das 9 da manhã, tu vai na Rádio Restauração Online, aqui nesse mesmo canal, né, onde tu tá nos vendo, tu pode assistir uma aula de escola bíblica que vai estar sendo ministrada amanhã, se eu não me engano, é a lição de número 15 da nossa revista sobre apostasia, totalmente ministrada em inglês. E domingo sim, domingo não, há cultos presenciais aqui na nossa igreja. Então tu é convidado, tu quer assistir o culto, de repente tu quer treinar, né, o teu inglês, tu entender o teu inglês, tu pode vir aqui a partir das 10h30. Daí, nesse domingo que tem o culto, também vai ter escola bíblica presencial em alguns casos, tá? Então, amanhã não vai ter culto, mas no próximo domingo, dia 4, vamos ter culto presencial de inglês. Então, tu é convidado, quem sabe tu fala assim, eu tenho uma chamada missionária, mas tu ainda não aprendeu, né? Não tá aprendendo idioma, tu precisa aprender, não deixa pra aprender quando vai ir pra lá, porque é difícil, a gente... ter aquisição de um novo idioma é difícil, não é uma coisa rápida, né? E desde já tem essa oportunidade de vir aqui cultuando a Deus com os irmãos numa outra língua, né? Nesse caso, nos domingos, em inglês. Qualquer dúvida, né? Vocês coloquem aqui, o nosso Departamento de Apoio Estrangeiro já colocou. A Márcia Gubiani já deixou aí uma mensagem, né? Por favor, mano, se quiser traduzir pra nós. Claro, não, mas tá aqui, ela botou traduzido. Próximo domingo de manhã, às 10h30, culto em inglês até 12h20. Daí alguém talvez vai pensar, mas domingo de manhã. Mas pensa, meus irmãos, desculpa tomar um pouquinho do programa pra falar sobre isso. Tem pessoas que não são crentes e pagam um valor para entrar num site e poder ter a oportunidade de falar em inglês com uma outra pessoa de outro país. E nós temos essa oportunidade de graça. E ainda, além de ser de graça, é cultuando a Deus, né? Então, de repente, tu tem esse horário livre de manhã no domingo, pensa como um compromisso que vai te trazer benefícios espirituais e benefícios práticos para tua vida, né? Que é tá cultuando a Deus em inglês. Então, tu é convidado e também, se assim quiser ser participante do departamento, também tu pode falar conosco, com a irmã Márcia, o irmão Silas, que é o nosso líder, né? Nós vamos te receber de braços abertos e é uma bênção, eu estou amando, é desafiador, é difícil, né, a gente participar, mas é uma bênção para as nossas vidas, porque nós estamos num ministério que ele acredita na obra missionária e nada melhor de acreditar, né, que
nós praticarmos, né, uma outra língua, nós praticarmos outro idioma, porque a tendência é essa, meus irmãos, virem cada vez mais pessoas de fora, né, e nós precisamos estar habilitados a nos comunicar com essas pessoas. Amém? Glórias a Jesus. Então fica aí o convite e não perca a oportunidade de estar aprendendo outra língua. É uma glória de Deus. Irmã Paola Cruz. Paz, Irmã Paola oración Cruz. e unión de Puerto Glória a Rico. Deus, de Porto Rico. Falando em Deus abençoe, estrangeiros. irmã Paola Cruz. Glórias a Jesus. Vamos então, minhas irmãs, entrar no tema nesse momento. Amém. Nós falamos um pouquinho no início, demos ali uma pincelada, né, do que estaríamos falando. E agora sim, vamos adentrar no tema, que é judeu, pródigo ou gentil. Irmã Camila, Qual desses era você? qual desses era você, meu irmão, minha irmã? Coloca aqui no chat nesse momento. Quem era você antes da transformação de Deus? Judeu, pródigo ou gentil? O que nós vamos fazer, irmã, nesse momento? Aqui no chat. Vamos colocar a hashtag. De qual nós éramos antes de nos converter, né? Então, cada uma... Eu sou a irmã Ana, de novo, né? Irmã Sueli e irmã Camila, nós vamos estar colocando... Eu vou colocar pela Camila também, amém? Que a Amém. Camila tá sem contato aqui ao celular, mas eu vou estar... E tu também é convidado a participar. Já coloquei A irmã aqui no Sueli já chat. colocou. Então coloque aqui para nós que queremos ver quem era você antes da transformação de Deus e vamos novamente repetir, se você sentir no seu coração de mandar o seu testemunho, envie-o pelo WhatsApp que está aí na tela e a irmã Valquíria vai estar passando para nós e vamos estar lendo aqui neste momento o seu testemunho do que Deus fez na tua vida. Hoje então nós vamos dar continuidade ao que iniciamos, né, dia 25/7, como nós estávamos aqui falando, foi falado sobre o judeu, irmã Camila. Pode pensar lá rapidamente para nós o que foi falado sobre o judeu. Bom, nós falamos sobre o que está escrito em João 3, que fala sobre Nicodemos, que Nicodemos, ele era mestre na sinagoga. E ele sabia, foi criado na lei de Moisés, teve todo o ensinamento, estava, né, dentro da sinagoga, enfim. Mas nós vimos uma conversa dele com Jesus. E Jesus estava explicando das coisas celestiais. E Nicodemos não entendia que Jesus falou do novo nascimento. E ele perguntou, como um velho pode tornar a nascer de novo? E Jesus, claro, na medida da conversa, né? Conversa mais à frente... ele pergunta como assim, né? Como se dá isso? E Jesus perguntou: tu és mestre em Israel e não sabes? Aleluia. Ou seja, irmãos, por mais que nós nascemos na igreja, para nós que somos judeus, né? Porque eu nasci num berço cristão, pela misericórdia de Deus. Por mais que nós estamos na igreja, temos contato com a palavra de Deus, sabemos o que é errado, o que é certo, mas nós não nascermos de novo, isso é necessário nós termos um novo nascimento, mesmo sendo ensinados desde pequeno o que é. Mas a mesmo palavra de tendo Deus. conhecimento da palavra de Deus, irmã Camila, precisamos de um novo nascimento? Precisamos de um novo nascimento, sabe por quê, irmã Sueli? Mesmo conhecendo louvor e de adoração, a gente Mesmo precisa. conhecendo. Mas mesmo meu pai e minha mãe sendo cristão, eu preciso de um novo Mas nascimento. filho de peixe, peixinho, não era assim ditado? Eu preciso mesmo assim de um novo nascimento. Se toda a minha família ela é cristã, eu preciso disso. Precisa. Por que, irmã Camila? Porque a Bíblia fala que nós temos que ter a renovação da nossa mente. E a renovação da nossa mente é que a mente de Cristo, nós, na nossa inteligência, na nossa sabedoria humana, nós nunca vamos entender as coisas celestiais de Deus. Assim como Nicodemos. Nicodemos era mestre. Mestre, um dos significados de mestre é professor de grande entendimento, de grande conhecimento. E ele sabia. Ou de seja, todos os sabia de mandamentos. decor e salteado, então, a palavra, né? Exatamente. Mandamentos e que foi escrito. Ele conhecia, mas pode continuar. Mas não era nascido de novo. E nós precisamos mais do que um entendimento superficial do que é a palavra de Deus, um entendimento do que é errado, do que é certo. Nós precisamos viver e entender, realmente ter a revelação
do que é certo e do que é errado. Exatamente. Do que são as coisas celestiais. Porque muitas vezes, bem rapidinho, porque muitas vezes nós dentro da igreja entendemos, porque Deus é amor, Deus é santo, fazer tal coisa é pecado, mas faz porque tá ali no superficial, porque diz assim, não é pra fazer, como se estivesse vivendo num tempo da lei, né? Não é pra fazer, não é pra não sei o quê. Agora, quando nós nascemos de novo, nós ganhamos a mente de Cristo e nós não fazemos, não porque é proibido, mas porque nós entendemos que aquilo ali... Veja bem, o pastor irmã Humberto, Camila. ele costuma falar bastante da natureza, né? Sim. Exatamente. Uma ovelha, a natureza dela é comer grama. Ela se sente na necessidade de comer grama, comer pasto, né? E um leão, um lobo, ele sente necessidade de comer carne. Ele não vai se sentir bem comendo grama. Então é isso que muda em nós quando nós nos convertemos, né? A gente passa a necessitar comer aquilo que agrada a Deus comer, e não mais aquilo que nos agradava antes de comer, né? E esse comer, é claro, né, no sentido figurativo, a gente sente vontade de fazer as coisas que agradam a Deus, porque a palavra de Deus, como a irmã Camila estava falando, ela não é algo racional apenas, por mais que ela esteja num papel, ela é algo que precisa ser entendido espiritualmente. Exatamente. Vejamos, por exemplo, uma criança, né? O pai vai lá e fala: meu filho, você não pode pegar nesse copo. O filho ouve aquilo, mas ele não entende o porquê que ele não pode pegar naquele copo. E a vontade Então, de pegar no a copo vontade começa a aumentar. Mas por que eu não posso pegar? Mas se eu pegar só um pouquinho, o que vai acontecer? Aí ele vai lá e pega no copo. Aí o pai vai lá e fala: não, filho, você não pode pegar no copo. Aí ele vai lá e pega de novo, escondido muitas vezes. Ele não entende o porquê que não pode pegar no copo. Mas maravilhoso é, porque o novo nascimento, quando nós obtemos, nós sabemos que nós não estamos apenas não fazendo coisas erradas porque é dito para não fazer, mas porque nós recebemos a revelação da parte de Deus e nós sentimos a partir daí o temor de que não devemos fazer as coisas que desagradam a Deus, aquilo que está ao contrário à sua palavra. E aí então obedecemos por amor, por temor, porque amamos a Deus. Essa eu acho que é a diferença do que estamos falando aqui. Porque agradar a Deus se torna a nossa maior meta, vamos dizer Exatamente. assim, nosso maior objetivo. E a Esse gente é o novo entende como nascimento. benefício, né? A gente não entende como uma perda. A Exato. gente olha, né? Eu costumo dar esse exemplo. A gente, estando à beira de um penhasco, não sei quem é que já foi em Itaimbezinho, onde tem aquelas montanhas e tu fica perto de penhascos. Imagine que tem uma cerca ali. Talvez quando a gente estava no mundo, né? Antes de a gente se converter, a gente pensava: mas essa cerca está me impedindo, né, de voar. Sim. Na nossa cabeça humana, né? Tá me impedindo de viver mais, de voar, de, né, extravasar sensações e sentimentos. Mas depois que nós adentramos a presença de Deus, a gente entende que a cerca, que é a palavra de Deus, que é os mandamentos de Deus, são proteção para que a gente não venha morrer, né? Então muda o nosso entendimento. A gente obedece Exatamente. por entender que é benefício para nós. Hoje só entendemos isso por conta do novo nascimento. Entendemos isso mais aprofundadamente. E glória a Deus por isso. Que o Senhor nos deu o novo nascimento. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, que Deus lhe deu o novo nascimento. Que hoje, né, estamos mais aprofundados nas coisas da palavra de Deus. Aqui o irmão Elias Daniel, ele falou algo muito importante, que ele diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Então, ou seja, posso ser nascida de família cristã, um exemplo, né? Os meus pais podem ser pastores, podem ser obreiros na casa de Deus, mas isso não significa... desculpa, pensei que a irmã Camila ia falar alguma coisa. Mas isso não significa que eu também não preciso procurar o meu relacionamento com Deus no novo nascimento. Eu preciso, todos nós precisamos, para subir ao céu e morar com o nosso Deus pela eternidade. Aleluia! Glórias a Jesus! E agora, irmãs, vamos falar um pouquinho sobre o filho pródigo. Né? Falamos então na outra programação, na parte 2, sobre o judeu. E hoje vamos aprofundar no filho pródigo. E vamos então abrir as nossas Bíblias
Vamos abrir nossas Bíblias. Se puder, abra aí a sua Bíblia conosco, porque nós vamos falar dessa parábola e vamos estar comentando aqui os versículos e falando também de algumas experiências, né, que o Senhor permitiu que viéssemos ter. Aqui vai ter em Lucas 15, abra aí sua Bíblia, Lucas 15, no verso 11. A partir do verso 11, então, tem a parábola do filho pródigo. Irmã Ana, vamos dar uma rápida pincelada de quem era o filho pródigo. O filho pródigo, né? Então, o filho pródigo, ele era o filho, né? Ele existia ali, a gente entende que é uma grande propriedade que havia, em que havia um pai que era o dono, né, dessa propriedade. E ali na história a gente percebe que haviam trabalhadores e ele tinha a possibilidade de fazer uma festa quando aquele filho voltou, né? Então a gente entende que ele era um homem de posses, Sim. né? E ele tinha 2 filhos e um desses filhos resolveu num certo momento que ele pediu a herança. Porque ele precisava... Eu não sei se eu tô avançando um pouco na história. Não, pode. Vamos dar uma resumida, depois vamos nos aprofundando cada vez Amém. mais. Ele pediu, então, a herança, aquilo que era dele. Imagina que tu tem o teu pai, né? E teu pai, talvez quando ele venha a falecer, ele vai dividir a herança dele entre ti, o teu irmão e a esposa, né? A sua mãe, no caso. A tua mãe. E ele pediu, olha, pai, eu quero o meu percentual daquilo que é teu, porque eu vou aproveitar isso aí pelo mundo afora. E é interessante, né, a gente analisar que quando ele pede a herança, ele tá decretando de que, em outras palavras, que o pai dele morreu. Porque a gente só recebe essa herança depois do falecimento do nosso pai, né? Depois que o nosso pai morre, depois que o nosso responsável morre, que a gente vai receber alguma herança. Então, é muito complicado que ele não somente estava deixando a casa dele, deixando o lar dele, como também estava decretando que, com essas atitudes, que o pai dele, para ele, estava morto. E olha então é que- bem forte, né? Exatamente, é muito forte, porque, como a irmã Ana disse, para ele é como se o pai dele tivesse morto. Né? Quão terrível é o egoísmo do homem. Né? Mas vamos começar então aqui lendo os versículos para a gente tirar uma base e vamos comentando versículo após versículo. Aqui então, a partir do verso 11 diz: continuou certo homem, continuou Jesus, né, aqui está dizendo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Olha só aqui o que a palavra de Deus nos mostra. Aqui eu vejo nitidamente um homem interessado apenas nos seus próprios interesses, não se preocupando com o pai, né? Não se preocupando como é que seria no momento aquela partilha de bens, o que teria que ser feito para ele ganhar a sua herança, né? Quais os processos que seria passado até chegar num valor específico para dar para o seu filho, né? Questão de terras, enfim, tinha muitas coisas que precisavam ali ser somadas, feitas para fazer a divisão. Então, acabou, já tinha algo no seu coração, né? Ele já tinha algo planejado, ele já tinha algo, né? Pode falar, irmã Camila. Irmã Suelen, e quando a irmã estava lendo, me recordou que nós estávamos falando sobre o judeu. Eu vejo que o filho pródigo, quem sabe ele vivia ali com seu pai, vamos dizer que ele era do campo, não era da cidade, e ele ficava, mas olha ali, tantas pessoas estão desfrutando. E nós estávamos falando sobre a mente do nascido de novo, né? O filho pródigo, ele era um judeu que olhava, como a irmã Ana estava falando, aquela cerca Sim. que tinha um abismo, ele olhava aquilo ali tá me impedindo de voar. Ele Exatamente. não olhava, né, como um benefício. Exatamente. Era um judeu não nascido de novo. Isso mesmo, um judeu não nascido de novo, não buscando um novo nascimento. É isso que acontece, meus irmãos. Porque nós não temos experiências com Deus, nós não buscamos ter um relacionamento com Deus. E se você não tem um relacionamento com o Pai, é exatamente isso que acontece. Né? O filho pródigo, imagine você que tem um relacionamento íntimo com alguém. Você tem algo no teu coração, um sentimento de tentar entristecer aquela pessoa? Eu não tenho.
né? De repente ali tu tem um relacionamento íntimo com alguém que tu ama, que tu verdadeiramente ama. Tu tem algum sentimento de tentar, de alguma forma, atingir aquela pessoa de uma forma maldosa? Eu creio, irmã, porque eu já fui adolescente, né? Quando a gente é adolescente, a gente ama o pai e a mãe, mas a gente falha por falta de entendimento. Então, o filho pródigo, como a irmã estava falando aqui, a irmã Camila, é o judeu que ainda não chegou no novo nascimento, tá? Trazendo para a prática, é aquele adolescente que não chegou numa maturidade. E daí, às vezes, não Mas como é entende. que nós buscamos a maturidade? Em Deus é só com o novo nascimento. Exato, sim, mas buscando cada vez mais uma intimidade com Deus. Sim. Né? Buscando cada vez mais conhecer a Deus. Quanto mais tu se relaciona, mais parecido com ele tu fica. Exatamente. Então é necessário um relacionamento íntimo. E aqui deu pra ver que o filho pródigo, ele simplesmente não pensou no seu pai. Pensou nos seus próprios interesses, ou seja, ele amava mais a si do que o seu pai. E é interessante que não apenas assim no interesse assim, vou pegar esse dinheiro e quem sabe ter a minha propriedade, mas ele gastou dissolutamente. Exatamente. Ou seja, nos dias de hoje, né, ele foi para festas, gastou com luxos, né, com mulheres, provavelmente, né, então foi um gasto que não foi um gasto digno, um gasto que iria manter ele por um bom tempo. Ele gastou com prazeres. Isso mesmo. Com prazeres à sua carne. Isso. Né? Algo que é momentâneo. Mas logo a mais vamos falar sobre isso. Ou seja, então, aqui, resumindo esses versículos aqui que vemos, ou seja, ele não amava o seu pai. Ele amava a si mesmo, os seus interesses, e ele queria fazer o que naquele momento, né, vinha na sua mente, no seu coração. Né? Enfim, resumindo, era um judeu que não nasceu de novo. Vamos para os próximos versículos? Irmã Camila, tem aí aberto? Sim. Pode ler para nós o 14 e depois o 15. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. Pode continuar. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Pode parar aí, irmã Camila, pode parar. Vamos então, primeiramente, falar sobre esses versículos aqui, o 14 e 15. Então aqui é nítido que depois dele gastar, né, tudo que tinha, chegou a crise. Né? Penso eu que ele chegou no momento que ele se viu sem nada, sem dinheiro algum, sem sustento. E agora, o que eu vou fazer? Após isso, então, meus irmãos, o que aconteceu? Ele foi trabalhar. Pode comentar sobre isso, irmã? Então, acabou o dinheiro dele, né? Todas aquelas provisões. E daí ele foi trabalhar. E o trabalho que ele tinha, imagina, né? Que nem eu tava comentando, provavelmente o pai dele tinha muitos trabalhadores, então tinha uma grande propriedade. Ele se subjugou a uma situação pior do que aos dos empregados do pai dele. Trabalhando com porcos, como cuidador de porcos. E olha que situação... O que eram os porcos para os judeus? Porcos para os judeus era um animal imundo, né? Então, segundo a lei de Moisés, era um animal que eles não se alimentavam de carne suína, né? Por várias questões. E eu entendo, né? Isso, talvez alguém entenda melhor do que eu sobre essas questões, mas eu vejo a lei que Deus fez lá para Moisés, que Deus revelou para Moisés como uma segurança. Quem sabe ali o povo nem ia saber preparar uma carne de porco direito. Hoje a gente sabe que carne de porco tem várias questões, tu tem que cozinhar bem e tudo mais, né? Então era uma certa proteção também de Deus com o seu povo. E tem essa simbologia que o porco é um animal imundo, né? É um tipo de alimento imundo. E ele foi trabalhar justamente com porcos. Olha, né? Para onde que ele foi. Então veja bem, meus irmãos, chegou um momento em que o dinheiro acabou, chegou a fome, ele estava em terra estrangeira. Veja bem, olha o que aconteceu com o filho pródigo, onde ele estava na casa do seu pai, que tinha tudo.
Tinha né? Que ali tinha abundância em questão de comida, as vestes boas. Olha onde o filho pródigo ele foi parar, trabalhando, né, ali junto com os porcos. Então, estava em terra estrangeiras. Veja bem, meus irmãos. Aqui dá para ver nitidamente que ele estava sozinho, não tinha nem amigos. Né? Talvez ali no momento das festas, no momento ali que ele estava gastando seu dinheiro, em que ele tinha dinheiro, talvez ele estava rodeado de pessoas, olhando, né, de uma forma interesseira, olhando, talvez ali apoiando ele, é isso aí, gasta, né, tamo junto, meu amigo, meu irmão. Se aproveitando dos valores que ele tinha, exatamente, também, né, financeiros. Só que chegou o momento que a gente vê aqui que o filho pródigo ele estava só, ou seja, não tinha amigos, não tinha ninguém. Estava ali sozinho num momento precário. Fome. Exatamente, passando fome num momento precário. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Veja a situação de um filho que saiu da casa do pai. Vamos agora passar um pouquinho para os dias de hoje, para as nossas vidas, para o filho pródigo de hoje. Aleluia. Né, eu não sei quantos irmãos que estão aqui, eu não sei, irmã, se tu pode dar uma olhada, quantos que falaram aqui que era o filho pródigo, né, que era o pródigo antes da transformação de Deus. O irmão Gerson era filho pródigo. Olha aí. Eu não sabia disso. Pensei que ele tinha se convertido. O irmão Gerson é um que era filho pródigo. E ele tem um grande testemunho aí, provavelmente, e dizer, tu sabe um pouco da história do seu pai, do irmão Gerson? Sei. Que senão depois tu pode dar uma pinceladinha só para falar um pouquinho, né, do testemunho do irmão Gerson. E, enfim, vamos então trazer para os nossos dias de hoje. É exatamente assim. Estamos falando de uma pessoa não nascida de novo. O pródigo não era um nascido de novo. Eu também, meus irmãos, eu me considero também como uma filha pródiga. Né, que estive um momento na casa de Deus, meus pais eram cristãos, ouvia sim falar da palavra de Deus, estava ali guardada, né? Enquanto estava ali na casa do Senhor, estava ali guardada assim por Ele, né? Os meus pais estavam orando constantemente por mim. E ali a mão de Deus estava sobre as nossas vidas. Só que o problema é esse, que quando nós não buscamos buscar intimidade com Deus, não buscamos o novo nascimento, os nossos próprios interesses vão começando a tomar conta no lugar das coisas de Deus. As coisas de Deus vão se apagando, né? E o seu próprio interesse, a sua carne, ela começa a florar de uma forma que tu não tem mais controle. Você não tem nem vontade de matar a tua carne. Você não tem nem vontade de crucificar a sua carne. A única vontade que você tem é de simplesmente buscar os seus próprios interesses, buscar aquilo que você acha, veja bem, acha que vai satisfazer. Acha. Eu acho que se eu sair com os meus... Isso era o que eu pensava. Eu acho que se eu sair com os meus colegas da faculdade, vai ser muito bom, eu vou ter mais amigos, eu vou ser conhecida, né, socialmente. As pessoas que ali estão têm visões diferentes, eu quero conhecer, né, eu quero me inteirar, né, juntamente com o mundo. E assim vai indo. Os pensamentos vão chegando e você vai permitindo sendo plantado esses pensamentos diabólicos, porque isso são pensamentos diabólicos, meus irmãos. O diabo ele se aproveita dessa situação do cristão, que ele ainda não obteve novo nascimento, e vai plantando. Ele vai enviando setas. E nós, né, eu, antigamente, como eu não tinha esse novo nascimento, eu ia aceitando, né? Então, às vezes eu ia para a faculdade, eu via ali os meus colegas comentando, né, os meus antigos colegas. A gente foi numa festa e foi assim, assim, assim. Não vou revelar tudo que eles falavam, acho que não tem necessidade. Nem convém, né? Não convém. Mas falavam ali o que faziam nas festas e aquilo, meu Deus, isso deve ser muito legal, porque eles falavam com uma empolgação, sabe? É muito sabe? interessante o que a irmã tá falando, porque eu me lembro uma irmã que eu conheci, né? E ela falava exatamente as mesmas coisas que os colegas falavam, as coisas pra ela, só que ela me falava demonstrando que ela estava escandalizada. E posteriormente ela veio a sair da igreja. Então, vocês veem, né? E é interessante também relembrar que às vezes o se desviar não acontece da noite pro dia. Não. Não é assim, ó. Hoje eu tô bem na igreja, amanhã eu não tô bem. É aos poucos.
É aos poucos e a gente vai... E vai primeiro vem aquele sentimento da vontade. E daí a gente vai alimentando. Mas e se? Será que é necessário mesmo, né? E a gente não tem essa compreensão, que nem a irmã estava falando, às vezes nós não somos nascidos de novo e nós não temos essa compreensão de que é uma aparência, de que é bom de fato, mas é um bom que passa. É um bom prazer ilusório. Que passa. Na verdade, é um bom falso. É um bom que não existe. Entende? É um bom assim que... Passageiro, isso vai agradar no momento na tua carne, mas aquilo depois vai vir como espinhos, destruindo você de dentro para fora. Você se autodestrói buscando os seus próprios interesses da carne, as mentiras que o diabo vai lançando. E veja bem, eu entendo que o filho pródigo, aqui da mesma forma, ele não resolveu do nada assim, eu vou querer, não acordou assim num dia. Hoje eu vou pedir a minha herança, a minha parte da herança, e eu vou sair por aí. Claro que não. O diabo, ele sabe como fazer, ele é estrategista dessa forma. Ele sabe como ir plantando ideias, como ir plantando sentimentos, até chegar ao ponto que a pessoa toma uma posição completamente errada. E depois que toma a posição, é só Jesus. Não tem outra explicação. É só Jesus na vida de um desviado, é só Jesus para trazer de volta. E glória a Deus, porque nós estamos falando de um Deus, irmã Camila, que ele vai atrás, que ele traz de volta o filho pródigo, aleluia. Vamos aqui ver mais pra frente a postura que o pai teve ao encontrar, ao ver o filho vindo de longe, ele vai até o filho, aleluia. Que coisa tremenda, estamos sentindo aqui a presença de Deus. Vamos dar continuidade aqui. Então veja bem, olha só que coisa tremenda, isso que acontece com o filho pródigo, eu acho isso lindo. Então ali, o filho pródigo aqui diz que ele caindo em si. Chegou o momento, depois de toda a dificuldade que ele passou, ele caiu em si. Meu Deus. Como se fosse uma reflexão, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Olha a minha situação, eu estou aqui com porcos, estou desejando a comida deles. Olha qual é a minha situação, eu cheguei ao fundo do poço. Eu vejo nesse momento a ação do Espírito de Deus. Aleluia. Porque o homem, ele não se dá conta do seu pecado sozinho. Ele se dá conta por uma ação do Espírito de Deus. Olha a importância, igreja, de você orar por um desviado. De você orar por aquele que se afastou da casa de Deus. Porque o Senhor, ele age, ele sabe o momento certo de enviar o seu Espírito para começar a falar com ele. De fazer ele cair em si, dizendo, meu Deus, olha qual é a minha situação, olha o ponto que eu cheguei. Veja bem, caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Ele lembrou dos trabalhadores do seu pai que tinham fartura, que certamente se vestiam bem também, que tinham as necessidades supridas. E ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, olha o arrependimento, aleluia. Quando o Espírito de Deus ele trabalha na vida de um homem e de uma mulher, fazendo com que eles venham cair em si, ele entende o seu pecado, ele percebe o quanto ele pecou contra Deus, o quanto ele pecou contra o seu pai, ele entende o quão errado ele foi. Ninguém precisou apontar o dedo para ele e dizer assim, ei, tu tá errado. Tu pecou, tu saiu da casa do teu pai, aqui a gente não vê isso. Mas eu vejo uma ação de Deus na vida dele que diz, ei, você pecou, você errou. O convencimento do Espírito Santo. Exatamente, o convencimento, olha aqui. Levantar-me-ei a ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Olha só, a humildade nesse momento que entrou no seu coração. Ele achava que já não era mais digno de ser chamado seu filho, ele só queria voltar para a casa do pai. Não importava se ele ia voltar como trabalhador, não importava do jeito, mas ele só queria estar com o pai novamente. Olha aí, que coisa tremenda. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vou parar um pouquinho aqui. Glória a Deus. É assim também, meus irmãos, nas nossas vidas, né? Quem saiu da casa de Deus um tempo
entende exatamente isso que estamos falando aqui. Nós saímos, né, chega realmente um momento em que nós vimos, né, infelizmente uns ainda estão nesse processo. Mas mesmo eu saindo da casa de Deus, eu me lembro das orações constantes da minha família. Eu me lembro das orações constantes e eu tenho certeza, meus irmãos, que o pai do filho pródigo, só por a maneira que ele recebeu o seu filho, que depois vamos estar relatando aqui, eu tenho certeza que ele nunca esqueceu do seu filho. Eu tenho certeza que ele estava ali orando pelo seu filho, eu não tenho dúvidas disso. Que o pai estava ali orando por ele. E então o Senhor agiu, chega um tempo e um momento em que o Senhor ele age na vida de um desviado. Ei, meu irmão e minha irmã, você que talvez tenha o seu filho desviado, talvez o seu pai jovem ou a sua mãe está desviado da presença de Deus, não cesse de orar. Porque vai chegar um tempo em que o trabalho do Senhor vai acontecer, em que a ação do Espírito de Deus vai acontecer na vida dele. E ele vai se dar conta, ele vai perceber o seu erro e o seu pecado. Ele vai perceber o quanto ele pecou contra Deus e vai querer voltar para a casa do Pai. Nós, como igreja, precisamos apenas orar. E o Senhor ele vai trabalhando na vida deles. O Senhor ele sabe exatamente como, né, tocar no coração de um desviado e falar assim: filho, volta. Tá, o momento é agora. Toma uma posição, volta para minha casa. Aleluia. E assim que aconteceu, minha família estava ali orando por mim. Vou contar um pouquinho rapidinho aqui sobre a minha experiência. Então ali minha família orando, buscando a Deus. E chegou um momento, aqui em Porto Alegre já, depois aconteceu muita coisa, mas por conta do tempo, não vou conseguir relatar tudo. Estando aqui em Porto Alegre, a igreja já orando por mim, a juventude orando por mim, minha família orando por mim. Chegou um momento lá na minha faculdade que começou a me dar, assim, uma tristeza no meu coração. Eu olhava para os meus colegas, já aqui estudando, eu falava: meu Deus, olha como é que está a minha vida. Deus, mas eu não tenho forças para voltar. E o Senhor falando lá no íntimo do meu coração: só toma uma posição de vir até mim, eu vou tomar conta de tudo. Aleluia. Aleluia. Só toma uma posição. O Senhor falando assim comigo todos os dias: só toma uma posição. Venha, eu vou ao teu encontro, assim como o pai aqui fez com o filho pródigo. Ele não ficou só ali na porta esperando o filho pródigo chegar, não, ele foi ao teu encontro do seu filho. Ele foi até o filho, mas precisou de uma posição do filho pródigo voltar para a casa do pai. E o pai então supriu novamente as suas necessidades. Quer comentar alguma coisa? Eu me lembrei, hoje o irmão Jober trouxe uma palavra de oferta, né, de dízimos e ofertas, mas muito concernente a isso, que Pedro, quando foi chamado por Jesus ali, né, para andar por sobre as águas, ele não olhou para sua condição. E quando nós nos achegamos a Deus, e eu quando eu não era cristã, não fui desviada, mas quando eu me cheguei a Deus foi a mesma coisa. É uma questão de tu não olhar para tua condição. Exatamente. Mas tu tomar uma decisão. E Deus vai dar graça em cima dessa tua decisão. Né? E como é boa essa decisão, né? A gente não olhar para nós, porque a nossa condição é que nem a gente estava comentando, nós nunca vamos estar preparadas para servir a Deus. Não. Nunca vamos estar à altura de Deus, mas é Deus quem nos dá a condição. Já para complementar isso que a irmã Ana está dizendo, quando o oleiro ele vai fazer um vaso, ele olha para o barro pensando que o barro é barro ou pensando que ele vai ser um vaso? O oleiro, ele olha para o barro e pensa, e já está ali pensando: eu vou fazer dele um vaso. Vai ser um vaso assim, 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 ele já vai projetando. E o Senhor é assim que ele nos olha. Né? Nós nos colocamos limitações: eu sou barro, eu sou limitado, eu sou pecador, eu não consigo tomar uma posição. Mas o Senhor ele não está olhando para aquilo que estamos, né, para a nossa situação real. Ele está olhando para o que Ele vai fazer de ti, para como Ele vai lhe transformar. É isso que o Senhor está olhando. Aleluia. Glórias a Jesus. Vamos dar continuidade aqui aos versículos. O tempo está passando muito rápido. Jesus amado. Aqui, ó. Então ele levantou e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou
e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Olha que recepção maravilhosa. Né? Ele estava indo até o seu pai pensando, meu Deus, como é que vai ser? Né? Eu vou ali pedir para ser um dos seus trabalhadores. E o pai ali, quando avistou o filho, se alegrou, abraçou, o beijou. Aleluia. E o filho no mesmo momento disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. É difícil essa palavra. É verdade. Porque este meu filho estava morto. Aleluia. E reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram então a regozijar-se. Olha que coisa linda. O filho que estava morto, estava perdido, agora voltou. Agora ele está vivo. Aleluia. É assim também o olhar de Deus para alguém que saiu da sua presença por fraquezas, por não ter um novo nascimento, né? Por não conseguir lutar contra as suas fraquezas, saiu da presença de Deus, mas o pai está sempre ali aguardando o filho pródigo para a sua volta. Com misericórdia, né? Com misericórdia. Pronto pra dar uma veste nova, né? Pronto pra, enfim, nos limpar daquela nossa aparência e nos vestir de volta com a santidade dele, nos vestir de volta como filhos dele. Aleluia. Eu me lembro quando eu tomei a posição, meus irmãos, porque aconteceu muita coisa. As irmãs que estão aqui acompanharam o meu novo nascimento, as irmãs acompanharam a transformação de Deus na minha vida. E eu me lembro quando eu tomei a posição, eu cheguei em casa, parecia uma pessoa assim, quem olhava humanamente, eu pensava, meu Deus, essa guria tá louca. Cheguei em casa, peguei todas as minhas calças, eu fui passando assim, ó. Peguei o saco, eu fui passando assim, peguei numa prateleira que tinha maquiagens, que tinha um monte de coisa. Peguei, passei assim e fui colocando tudo dentro do saco. Fui pegando calça, a mãe olhou assim, a mãe entrou dentro do quarto e só ficou olhando assim pra mim. Ficou olhando assim, quase lacrimejando, porque era o que ela queria, que viesse a transformação de Deus. Eu me lembro. E eu coloquei então tudo dentro do saco plástico, eu falei, Senhor, eu estou voltando. Eu não sei o que vai acontecer a partir de amanhã. Mas a posição eu tomei. E a partir dali, o Senhor, Ele tomou providência em todas as coisas. O Senhor me ajudou a começar a aprender a lutar contra a minha carne, que eu não sabia como lutar antes. Eu não sabia como era fugir das coisas do mundo. Eu me aproximava, eu abraçava as coisas do mundo. Hoje o Senhor me ensinou a fugir das coisas do mundo. Hoje o Senhor me ensinou a lutar contra a minha carne. Hoje o Senhor me mostrou o seu verdadeiro amor. E por Ele ter me mostrado o seu amor, eu amo Ele cada vez mais. Porque Ele nos amou primeiro. Ele amou a irmã Camila primeiro. E ela obteve o novo nascimento. O Senhor me amou primeiro. E foi assim que o Senhor nos ajudou a sair dessa situação. Irmã, a mesma coisa. O Senhor nos amou primeiro. Tudo isso, meus irmãos, que estamos falando, fala exatamente sobre o extraordinário amor de Deus pelas almas. Independente do que você pecou, independente do que você fez, Ele te aguarda e te espera porque Ele te ama. Independente das suas forças, você fala, mas eu não tenho forças para voltar. Eu não tenho força, eu não consigo deixar as coisas que me agradam, as coisas que agradam a minha carne. Mas o Senhor, Ele tá te esperando de braços abertos. E pode ter certeza que Ele vai te abraçar e vai te beijar. E vai mandar fazer uma grande festa. Porque o filho que estava perdido agora foi achado. O filho que estava morto agora vivo está. Aleluia. Não pare de orar, meus irmãos e minhas irmãs, por aqueles que saíram da presença de Deus por um tempo. Ore incessantemente, porque o Senhor vai agir trazendo os seus de volta para a casa dele. Aleluia. Que maravilhosa presença de Deus, minhas irmãs. Como Deus é maravilhoso, assim como agiu na vida do irmão Gerson, assim como agiu na vida de cada um dos irmãos que aqui estão, que falaram que eles tiveram essa experiência de ser, filhos pródigos. Mas o Senhor os trouxe novamente para a sua presença. E glória a Deus por isso. Vamos dar continuidade aqui, vamos já finalizando, buscar finalizar.
Eu quero ler alguns testemunhos que foi nos enviado, mas eu quero dar uma resumida aqui no final. Então, o que aconteceu depois que teve essa volta do filho pródigo? Aí nós vamos ver, então, a história sendo contada e voltada mais agora para o filho primogênito. Aquele que era judeu e nunca saiu da casa do pai. Mas eu vejo... Vamos ler aqui, vamos falando sobre ele. Porque essa parábola, meus irmãos, sim, fala sobre o filho pródigo, mas também ela fala muito sobre o filho primogênito. Aquele que não saiu da casa do pai. Olha a atitude que ele teve por ver o filho, o seu irmão mais novo, voltar. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou. Veja bem, olha só a atitude do irmão primogênito. Ele se indignou e não queria entrar. Ele não chegou nem a entrar na casa do pai. Ele simplesmente de fora ouviu e ainda perguntou para um criado. Veja bem, ele nem foi ter com o pai, ele nem foi falar com o seu pai, nem foi ver como estava o seu irmão mais novo. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Olha como Deus é maravilhoso. Porque o pai, ele foi atrás dos dois filhos. O filho pródigo tomou a posição e voltou. E o pai foi até o encontro dele. Esse filho, ele nem entrou na casa. Ele simplesmente saiu. Mas o pai, veja bem, olha que maravilha. O pai procurava conciliá-lo. Então o pai foi até o outro filho também. O amor é o mesmo. E é interessante que esse filho, ele alega, né, que ele tá há tantos anos com o pai e nunca recebeu, é que ele fala, um cabrito para se alegrar com os amigos do pai, né? Mas é impressionante que, apesar de estar há tantos anos junto ao pai, o sentimento não era o mesmo, a mente não era a mesma. Exato. Eles não dividiam do mesmo pensamento. Exatamente. Então, quem sabe esse filho estava na presença do pai com peso. E enquanto a irmã Suelen estava falando aqui, eu pensei muito nos desviados que estão, às vezes, dentro da igreja de uma forma física, mas quem sabe estão com um sentimento de revolta. Exatamente. Assim como o do irmão mais velho. O sentimento de revolta. E daí ele fala: mas Deus, olha aqui há quanto tempo eu tô na tua presença e daí, vamos supor, né? E chegou esse irmão aqui e ele tá sendo exaltado e eu não sei o quê. E ele não consegue ver as coisas com a mente do pai. Ele não tem intimidade, ele não tem unidade de pensamento com o pai. Exatamente. Por E mais não... que ele vive com o pai, veja bem, ele nunca saiu da casa do pai. Nunca saiu. Aqui relata que ele não saiu, que ele ficou ali com o pai. Mas, mesmo ele estando na casa do pai, ele não tinha intimidade. Como a irmã que estava falando. Ele não tinha um relacionamento com o pai. E olha o quão necessário, independente você, né, que está aqui na casa do pai, que nunca saiu da casa de Deus, venha parar para refletir isso. Como está o seu relacionamento com Deus? Né? Qual tem sido também a tua posição com os perdidos, com aqueles que voltam para casa, com os teus irmãos que voltam para a casa do pai? Quando tu tá num culto de batismo, tu sente a mesma alegria daqueles que estão entrando, né? Eu assim, eu tenho uma mania pessoal de medir, às vezes, como eu tô com Deus com base em cultos de batismo. Se eu tô alegre num culto de batismo, né? Se eu vou num culto de batismo e não me renovo, eu já estranho. Porque é um momento onde há festa no céu. Exatamente. Se eu vejo um desviado, independente se eu conheço ou se não conheço, voltando à casa de Deus e eu não me alegro, eu fico desconfiada. Porque eu não tô ali no mesmo sentimento de Deus, porque é um momento de festa no céu. Exatamente. É um momento de festa no céu. Então a gente não pode aceitar, a gente não pode estar nesse comodismo de estar na casa de Deus e não ter um relacionamento com Ele. E sentir a misericórdia que Deus sente, sentir o amor que Deus sente. Exatamente. E infelizmente tem isso dentro da igreja, irmã.
são pessoas que agem como o filho mais velho, né? Mas eles estão agindo também como os religiosos que a Bíblia falava que eram os escribas e os fariseus. Estava tendo a mesma atitude, né? Pode ver que aqui o filho ele tentava se auto-justificar, esse filho mais velho, né? Ele dizia aqui, ó, para o seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos, como a irmã que estava falando. Né? O filho ali tentando se justificar, mas Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Né? Quantos existem assim, vêm para a igreja, jejuam, oram, né? Estão ali, mas é tudo por aparência, é tudo por um interesse. E, irmã Suelen, e a gente liga com o que nós estávamos falando antes. Ele diz assim, ó, eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento. Ou seja, ele obedecia porque o pai falava, mas ele não tinha, como você estava falando, ele não tinha intimidade com o pai de saber, olha, eu não vou fazer isso, não porque é um mandamento do pai. Exatamente. Não porque é um mandamento, é uma lei, é uma regra. Não, mas é porque eu realmente, eu não vou fazer porque eu quero agradar o meu pai. E o filho mais velho, ele poderia ter desfrutado. Poderia ter desfrutado. Tu nunca me deste um cabrito. Mas ele não sabia, ele não tinha intimidade, ele não sabia nem pedir para o pai. Exatamente. Qual o filho que quando não quer algo... Pai, eu posso, né? O senhor pode me dar isso aqui? Eu posso pegar? Ele não usufruía. Do pai. Não. Ele não usufruía. E a gente vê que o filho pródigo provavelmente deveria ser mais ou menos parecido com o filho mais velho. Só que ele só foi entender que aquilo que o pai tinha era tão melhor do que as coisas superficiais que ele estava vendo. Ele só foi entendendo depois, quando ele já tinha saído. Que ele viu os trabalhadores do meu pai. Exatamente. Olha o que eu poderia ter desfrutado do meu pai. Eu poderia ter agradado meu pai, ter intimidade com meu pai. Essa que é a diferença entre o pródigo, né? O filho mais novo e o filho mais velho. Porque o filho mais novo, ele entende sobre o desfrutar das coisas do pai, do que o pai tinha. Mas o filho mais velho termina aqui a parábola e não mostra que por algum momento ele se deu conta disso. Verdade. Olha como o meu pensamento está errado. Né? Olha como agi de má forma com o meu irmão que voltou para casa. Né? Termina aqui a parábola, mas em nenhum momento eu vejo o filho mais velho tendo essa consciência, entendendo. Tendo a noção do benefício que ele tinha, né? Exatamente. E esse é o perigo, né? De pessoas, então, que agem de formas interesseiras com Deus. Não pense que estas obras vão te salvar, meu irmão. Não pense só pelo fato de você estar dentro da casa de Deus, né? Orar, jejuar, buscar seus interesses ali, vai lhe salvar. Não é. Isso não vai acontecer. Então, sim, que possamos vir a buscar a Deus por amor, não por interesses. Senhor, mas eu jejuei, eu orei por conta daquilo e o Senhor não me deu. Mas deu pro meu irmão ali do lado. Ele ficou um mês, eu tô 1 ano orando sobre esse assunto e aquele irmão que estava orando 1 mês ganhou e eu não? Como assim? E ainda sente no direito de tentar pedir pro seu pai aí. Não é assim. Ore, jejue, sim, leia a palavra, mas por amor a Deus. Entendendo que a sua vida não é aqui. Que a nossa vida não é aqui, mas é lá no céu com o Senhor Jesus. Aleluia. Não busque interesses aqui. Não busque se satisfazer aqui, mas busque o reino de Deus. Glória a Deus. Como está aqui, então, Irmãs, no chat? Estamos com muitas participações, graças a Deus. A irmã Glória Marlene, a Deus. ela, quando tu tava falando sobre teu testemunho, né, que tu colocou tudo fora, ela falou que fez o mesmo, porque ela queria se desfazer de tudo que prendia ela, e Deus deu vitória completa pra ela. A irmã Cláudia, agora eu posso chamar de irmã, né? Pode. Ela falou que quando voltou, ela pegou tudo que tinha e ficou praticamente sem roupas, mas ela sabe que a decisão dela precisava ser de corpo, Olha aí. alma e coração. E pode ver que verdade. quando a gente faz por amor, o arrependimento não acontece. Quando a gente faz,
né, por próprio interesse, não, para entrar naquela igreja eu preciso então entrar na doutrina. Então eu vou me privar disso aí porque eu preciso entrar ali naquele círculo religioso. E daí a pessoa faz aquilo por si, assim, né, sem uma ação de Deus. O ideal é que se faça com uma compreensão, né? Exatamente. Se faça com uma compreensão tudo isso e Deus, ele vai te dar graça para continuar nesse caminho, né? Olha só, eu quero ler agora rapidamente o testemunho. Vamos ler os testemunhos? Amém. Né? Tá passando do tempo, meus irmãos, eu sei, mas eu quero ler os testemunhos dos nossos irmãos que aqui mandaram para nós ainda na programação passada. Deixa eu só procurar aqui o início. Quem mandou para nós foi a irmã Miriam Rodrigues, a missionária da Argentina. Creio que ela está ali juntamente com a sua filha Elisama. Elisama me mandou aqui que estavam nos ouvindo. Então eu quero ler o testemunho dela. Amém? Aqui diz: paz do Senhor Jesus às irmãs dessa programação. Gostaria de relatar também meu testemunho. Eu nasci em um lar cristão e aos meus 12 anos minha mãe se desviou e, não conhecendo Deus como conheço hoje, parti também a conhecer as coisas deste mundo. Me envolvi profundamente, fui atleta dos meus 12 anos aos 16 anos. Depois me cansei de tudo isso e fui viver então um pouquinho mais do profundo deste mundo. Diante de tudo isso, então conheci o ocultismo em obras de feitiçaria. Foi quando Deus começou a trabalhar na minha vida. Deixa eu só, minhas irmãs, entrar aqui num outro aplicativo. Aqui na minha vida. Eu me lembro que o dono daquela casa de Umbanda disse para mim que eu tinha que sair da minha casa 9 dias porque eu precisava arrumar a minha vida. Eu tinha 17 anos. E quando eu cheguei até minha mãe, ela disse para mim assim: eu vou colocar o teu nome em oração. Vou colocar o teu nome na oração. E Deus vai agir na tua vida. E tu nunca mais vai colocar os pés nessas porcarias, né? Nesses lugares ruins. Foram as palavras dela. Mas, irmãs, eu vi o fogo nos olhos da minha mãe. Eu me assustei. Mas fiquei 9 dias fora de casa e realmente, naqueles 9 dias, Deus trabalhou na minha vida. Eu quase morri e lembro-me que o dono daquela casa de Umbanda foi até a beira do Guaíba para fazer uma oferenda. Mas ele não tinha oferenda. Então comecei a me sentir mal, me senti oprimida e eu pensei: meu Deus, eu sou o sacrifício desse homem. Eu comecei a sentir a morte. Mas eu lembrei de algo. Lembrei-me de quando era criança na escola bíblica que a minha professora dizia: se um dia você sentir oprimido pela morte, clame pelo sangue de Jesus. Irmãs, eu sentia que aquele homem estava endemoniado, então eu clamei o sangue de Jesus. Naquele momento eu vi que saiu uma sombra dele. Irmãos, ele parou aquele carro onde estava mesmo, não foi até o destino e foi até a beira do rio, tocou o sino lá e não levou oferenda porque não tinha. Eu só me lembro que quando ele voltou ele disse: e Deus, aonde que fica em tudo isso? E ele disse: Deus está no céu, e são vários caminhos que levam a Deus, mas eu tinha aprendido que existia só um caminho que levava a Deus, e que era Jesus. Aleluia! Irmãs, voltei para minha casa a partir daquele dia e comecei a retomar os cultos. A glória de Deus e o amor de Deus começou a invadir novamente meu coração. 3 anos depois eu voltei aos caminhos do Senhor e hoje Deus cumpre todas as promessas dele na minha vida e na obra missionária. Glória a Deus. Realmente a nossa irmã Miriam está ali fazendo missão juntamente com seu esposo, com seus filhos, e grande a obra é o que o Senhor tem feito ali naquele lugar. Irmãs, já passou, acho que na irmã Valquíria, do tempo. Nós temos mais 2 testemunhos, mas vamos deixar para uma próxima. Temos ainda que falar do gentil. Vamos ter ainda então parte 4. Então nós queremos rapidamente orar com os irmãos e já colocar, irmã Camila, todos os pedidos de oração que aqui foi colocado e já faz uma oração nos despedindo. E na parte 4 vamos falar sobre os gentios e sim, vamos estar relatando outros testemunhos que nos foi enviado. Irmã Camila, faça uma oração para nos despedir. Vamos orar então. Senhor, amado Deus, amado Pai, nós entramos na Tua presença e Te agradecemos por podermos estar reunidas, Deus, falando do Teu amor,
que não olha barreiras, não olha impedimentos. O teu amor, Senhor, que nos constrange, faz-nos voltar a Ti. Deus, eu peço, Senhor, que a cada ouvinte deste programa, Tu venha revelar o Teu amor, seja ele pródigo, seja ele judeu, seja ele gentil. Sim, o Teu amor, Senhor, que nos constrange, toque no mais Aleluia. íntimo. Assim como o Senhor transformaste a minha vida, a vida da irmã Suelen, a vida da irmã Eduarda, embora diferentes, Senhor, mas hoje unidas em um só Espírito, porque estamos ligados no Teu amor. Deus, que Tu venha revelar ao coração desses ouvintes. Colocamos diante de Ti a cada pedido de oração, que o Senhor venha atender, venha revelar, venha, Deus, agir a favor, Deus, em prol desse pedido de oração, e o Teu nome venha a ser glorificado. E Deus, nos ensina a nos aprofundarmos no Teu extraordinário e inexplicável amor. Te agradecemos por esta oportunidade de estarmos falando um pouquinho mais do que Tu nos fizeste. E se assim Tu nos permitir, Senhor, Deus, que no próximo programa Tu venha continuar nos usando como instrumento para falar, Senhor, neste programa, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, passamos um pouquinho do horário. Peço perdão, irmã Valquíria, a gente fala demais. Mas glória a Deus por isso. Queremos agradecer a todos os nossos ouvintes que estão videologados aqui conosco, Irmão que Géser, participaram, irmão Danilo, que nos auxiliaram no louvor. que louvaram aqui, irmã Valquíria, que Deus te abençoe. Glórias a Deus por tudo. E na parte 4 vamos estar falando então sobre o gentil. E meus irmãos, muito obrigado, que o Senhor recompense a vida de cada um, aqueles que enviaram também seus testemunhos, que o Senhor continue fazendo grandes coisas através da vida de vocês. Né? Para o pródigo, aquele que era pródigo, estávamos perdidos, mas fomos achados. Aleluia. Estávamos mortos, mas o Senhor nos deu novamente vida. Então glorificamos o nome do Senhor Jesus e não se canse de orar pelos seus, meus irmãos. A vitória vem. Isso tudo se resume no extraordinário amor de Deus, que o Senhor ama a todos. Vamos então nos despedir. Que todos fiquem na paz Oração. e união.